dados é a espinha dorsal do teu negócio. Meu nome é Fernando Galli e no vídeo de hoje eu vou falar para você o porquê dados é a espinha dorsal do seu negócio. Seja ele uma agência de marketing digital, seja ele um negócio offline, independente do negócio, os dados é o core. Você precisa começar a entender isso. E por que dados seria a espinha dorsal? Se você for pensar, a espinha dorsal nada mais é do que uma proteção em que nós temos para que o sistema nervoso central fique intacto e possa levar a mensagem do nosso cérebro para o nosso corpo. Ou seja, ele conecta o planejamento com a execução. Ele faz esse caminho para que as coisas aconteçam, né? Porque nenhum corpo vive sem um cérebro, muito menos um cérebro vive sem um corpo. Então precisa dessa conexão, precisa dessa proteção. E é engraçado pensar porque o dado ele está em todo o ambiente, né? Ele está em todo lugar. Você precisa entender como interpretar para poder incluí-los na sua análise. Porque hoje, como que nós tomamos decisões ou executamos algo no nosso negócio? Na grande maioria das vezes, os gestores olham e interpretam. Ou você pode estar olhando uma campanha da semana passada contra uma campanha dessa e falar: ah, o lead está barato. Eu acho que a campanha que mais converteu foi a campanha do anúncio X. Então, o seu cérebro inconscientemente faz um processamento de dados, entende se é bom ou ruim com a base com que ele tem, com as deduções construídas, e no feeling ele sugere uma estratégia, uma tomada de decisão. Então isso já acontece, é natural, por meio do seu sistema nervoso central, você deu um clique numa campanha. Então você entendeu, raciocinou, tomou decisão e fez uma ação. Pensando dessa maneira é muito lógico de você interpretar. É engraçado porque a ciência de dados ela até parece ser uma engenharia de foguete, né? Eu ouvi até esse termo e achei muito engraçado, porque engenharia de foguete é algo muito complexo. Né? Você não imagina você fazer uma engenharia de foguete na sua casa, ou você construir e lançar um foguete pela janela. Mas a ciência de dados ela é muito mais do que isso, ela está com a gente, né? Ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso ambiente, porque nada mais é do que a ciência de dados é interpretar um cenário passado, as suas experiências, as suas memórias, entender o que está acontecendo agora, então interpretar o real time, e de acordo com o que aconteceu e com o que está acontecendo, você prevê algum cenário, ou você desenvolve alguma tomada de decisão, ou você realiza alguma projeção. Você está dirigindo e você vê um carro parado na tua frente. Se você nunca tivesse passado aquela experiência e nada similar, você simplesmente bateria. Mas como você já tem uma memória, você já viveu algo que te fala que aquela atitude pode causar danos graves, não só materiais, como risco à sua vida, você vai executar o processo de frear e você vai evitar essa colisão. Então nada mais é que fez um processo de dados, levou em consideração algo histórico, o que aconteceu ali, tomou uma decisão para evitar um problema. Então essa é a ciência de dados e isso acontece todos os dias na sua agência digital, no seu lançamento, no seu negócio, no seu mercado, enfim, qualquer coisa que você tenha ou na sua multinacional. Isso só muda a escala, mas isso acontece todos os dias com você. E quando uma empresa muito grande vem e fala que tem uma equipe de ciência de dados e tem especialistas em growth, nada mais é do que ela ter uma equipe que particiona tomadas pequenas ações, que sejam analistas, sejam cientistas, engenheiros de dados, que constrói essa base de dados e passa para quem é do growth, né? Os caras que são os growth hacking, que não é você entender se o botão é verde ou vermelho e isso vai mudar o seu negócio, mas a equipe de growth hacking é responsável por desenvolver processos, pequenos ciclos de testes, como se o seu cérebro, no momento em que fosse frear o carro, ele conseguisse ter a capacidade, coisa que as máquinas têm, mas nós não temos, que é de criar possibilidades. Se ele desvia para a esquerda, quais seriam as consequências que aconteceriam? Se ele desvia para a direita, quais consequências aconteceriam? Se ele freia brusco, quais serão as consequências? Se ele freia pouco, quais seriam as consequências? E criar inúmeros testes
cálculos rápidos, olhando o passado, entendendo o presente, projetando o futuro e tomar a melhor decisão. Então, os growth, né, as pessoas de growth hacking são esses caras. É lógico que é meio que uma mistura, esse negócio de ciência de dados, growth hacking, tudo a mesma coisa, né? Tá todo mundo no mesmo bolo ali, é até difícil de diferenciar, cada equipe tem uma técnica, uma cultura, enfim. Mas imagine que o growth hacking seria um modelo de pensamento. É mais fácil, vamos pensar no modelo de pensamento. Você vai ter o quê? Você entende uma situação, entendi a situação, carro parado. Você discute essa situação. Geralmente acontece em time, mas naquele momento é o seu cérebro com você mesmo. Freio ou não freio. Depois que você entendeu o freio, você cria um processo, que é mandar informação para o seu pé e apertar o pedal. Muito forte, pouco forte, independente do que seja. E você executa essa ação. E depois você mensura se deu problema ou não. E você vai criar um processo de avaliação, que é, poxa, foi a pior decisão, mesmo assim eu bati o meu carro. Da próxima vez, talvez eu consiga desviar para a direita se eu tivesse dado uma olhadinha no retrovisor e não tivesse vindo nenhum carro. Então, talvez você vai conseguir interpretar. Então, o ciclo de growth hacking é entender, discutir, criar um processo, executar, mensurar e avaliar. Então, o growth hacking são pequenos testes para entender se a sua empresa tomou uma decisão certa em relação a escolher um processo de Facebook ou Google, por exemplo. Então, isso tudo parece ser muito grande, mas você executa no seu dia a dia. Você faz esse processo de tomada de decisão a toda hora na sua agência. Então, se você entende qual é o seu problema, se você tem uma dúvida entre investir em Google e investir em Facebook, você pode fazer o quê? Discute isso com a sua agência, com o seu time, com o seu especialista ou com o seu sócio. Enfim, você discute, coloca os dados, entende, cria um processo, acompanha dia a dia quanto investe, quanto retorna, cria um pequeno dashboard para fazer esse acompanhamento depois da discussão, investe mais dinheiro, troca criativo, mensura isso e vê se isso foi bom ou se foi ruim, se a sua escolha foi positiva ou foi negativa e o que você aprendeu com aquilo para os próximos passos. Então veja, a gente só consegue fazer essa análise massiva, entender, mensurar, avaliar a direção, criar um dashboard se nós tivermos dados. Então o dado, ele é o oxigênio do seu negócio. Ele vai te mostrar se ali está poluído aquele caminho, se você pode voltar e ir para outro. Dado é praticamente tudo. Então, interpretar o que nós estamos fazendo no dia a dia, que é tomar decisão por meio do que nós já vivemos e acreditamos que aquela decisão vai ser a melhor a ser tomada, e anotar, e aprender, e fazer disso um ambiente controlado. Tá? Então, dado é o core do seu negócio. Toda empresa vai ser uma empresa de dados que utiliza tecnologia, que seja qualquer outra tecnologia, para resolver algum problema de algum nicho, subnicho, ou micro nicho, nano nicho, que é um problema lá. Tá? Então, ciência de dados, growth hacking, dados, seres humanos, é tudo uma coisa só. Dado está em todo ambiente, a gente está vivendo dado, está gerando dado, eu estou gerando dado para tudo aqui. E a gente tem que começar a interpretar isso como um modelo de pensamento e não como uma atividade ponta, como um profissional. Tá bom? Espero ter gerado um questionamento com esse vídeo, que você entenda um pouco mais para a gente poder discutir. Manda aqui nos comentários se você discorda do que eu estou falando ou não. E a gente pode abrir um bate-papo aí, quem sabe, para falar mais sobre esse assunto que eu amo demais. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis, abraço e qualquer coisa deixa um comentário. Falou!